Senhor Jesus. Mas Ele não pode estar naquele que está imundo. Ele não pode estar naquele que está em pecado. Ele não pode estar naquele que não ama a sua presença. Ele está naquele que busca Ele de coração, aquele que anseia, que deseja a sua presença. É aí que o Espírito da glória de Deus repousa num coração quebrantado, contrito, na presença dEle. Eu lembrei que Marcos Feliciano fala assim: se você aí está com essa cara de delegado, já viu ele falar? Que esses dentes cerrados, essa cara amarrada, parece que tem uma caixa de marimbondo te enferruando aí. Será que o Espírito da glória de Deus está sobre você? A alegria do coração, a formoseia do rosto. Você é uma pessoa feliz. O seu rosto vai te mostrar e falar se é ou não, se o Espírito está em você ou não. Verso 15: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se cometesse, se intrometesse em negócios alheios. Irmãos, nós não devemos ser punidos por essas coisas. Homicídio, a Bíblia diz que a lei foi feita para a punição dos malfeitores, mas para o louvor daquele que obedece. Então, se você está sofrendo punição da lei por fazer coisas erradas, isso é justo. Agora, se por causa do nome do Senhor Jesus você sofre perseguições, injúrias, difamação, calúnias, oh, como você é bem-aventurado. O Espírito do Deus da glória repousa sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. Verso 16: mas se padece como crente, como cristão verdadeiro, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmão, já é tempo de o julgamento começar. E sabe por onde que começa? Vai começar por mim e por você. Deus vai começar a julgar pela igreja. E se o julgamento de Deus traz desconforto para cá, se o julgamento de Deus traz tristeza para cá, traz sofrimento, aonde ficará o ímpio? Para onde ele vai fugir da presença de Deus? Aquele que vive na prática do pecado, aquele que não ama a presença do Senhor. Se nós que amamos, que somos crentes de verdade, que somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, que temos o Espírito da glória de Deus, nós vamos passar por este tribunal, pelo trono de Cristo. Aonde ficará o ímpio? Aonde? Para onde ele vai fugir da presença de Deus? Lá em Apocalipse diz que os céus e a terra fugiram da presença de Deus e não se acharam lugar para ele, porque a glória de Deus incomoda. A glória de Deus incomoda o ímpio, o pecador. Ela incomoda. Oh, irmãos, verso 17, verso 18: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Encomende a sua alma ao fiel Criador. Como? Fazendo o bem. Encomende. Quando você quer mandar algum objeto, este copo, qualquer coisa que você quer mandar lá para o Maranhão, terrinha boa, né, meu Deus? Você vai lá no correio, você vai lá, fala: eu quero mandar isso aqui lá para a terrinha, Maranhão. Aí você recebe um carimbo e um comprovante. Você encomendou. Você pode ter certeza que o correio é gente boa, vai mandar, vai levar lá. Se não tiver de greve. Mas se você encomendar a sua alma para o seu Criador, pode ter a convicção, o penhor que é o Espírito Santo, ele já te dá a garantia para ir para lá. Se nós não desfalecermos, se não cairmos em nome de Jesus, vamos abrir nossa Bíblia lá em Apocalipse para a gente encerrar.
Apocalipse capítulo 20. Vamos ver o que está esperando esta humanidade. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Quantos acharam? Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia! Irmãos, aqui existem 2 ressurreições. Os irmãos sabiam disso? 2. Aqueles que morreram hoje ou ontem em Cristo, se Jesus volta amanhã, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Aí depois eu e você, que temos o nosso nome no livro da vida, vamos também nos encontrar com o Senhor nos ares. Vamos ser arrebatados. Esta é a primeira ressurreição. E ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Estes vão participar das bodas, ou das bodas, vamos dizer uma aliança, do Cordeiro. Estes vão participar das bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? O casamento entre Jesus Cristo e a igreja, e a festa de 1000 anos. Aleluia! 1000 anos festejando um casamento. Aí depois, falei 1000 anos? 7 anos. 7 anos de festa no céu. Aí depois vem e continua a festa. Mais 1000 anos reinando com Cristo. Mais festa. Mais 1000 anos de festa. Mais 1000 anos de reino, reinado. A igreja. Aqueles que foram arrebatados e aqueles que foram ressuscitados quando Jesus tocou a trombeta. Aqui diz, versículo 8: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Só que vai haver uma leva de mortos que não vão ressuscitar nesse dia, que não vão ser arrebatados, que não vão participar das bodas do Cordeiro, que não vão reinar durante 1000 anos, mas vão viver, vão esperar 1000 anos para serem ressuscitados. Aí depois desses 1000 anos que acabaram, aí eles vão ser ressuscitados. Sabe para quê? Para se encontrar com Deus, para ser julgado segundo as suas obras e serem lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Por isso a palavra diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes reinarão com Cristo e viverão eternamente com Ele. Agora os outros mortos, enquanto não passar os outros 1000 anos, eles não serão ressuscitados para receber a condenação. Verso 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Os irmãos sabem que Ulisses Guimarães supostamente está no mar, né, pai? Supostamente. Porque meu pai disse que não está, não. Disse que deram jeito de sumir ele em outro lugar e enterraram ele. Mas o que a mídia disse para nós foi que o helicóptero dele caiu lá no mar e nunca mais achou o corpo dele. Achou os dos outros, o dele não, né? Porque eles tinham interesse, não sei. Mas digamos que o Ulisses Guimarães está lá no mar, em alto mar. Aqui está dizendo que ele vai ter que sair de lá.
e deu o mar os seus mortos. O Titanic vai ter que devolver os seus mortos. O Bateaurouche, lembra do Bateaurouche, que afundou aqui no Amazonas, foi? Foi no Rio de Janeiro, há uns 15, 20 anos atrás, lá no menino Puxão. Vai ter que devolver os seus mortos. Sabe para quê? Para se encontrar com o Senhor. Para ser julgado. Aqui está falando. Para ser julgado, cada um segundo as suas obras. Como Deus vai saber disso? Está anotando agora você. Aí, sentado. Deus está anotando. A Bíblia diz: aquele que sonda os corações e as mentes. Oh Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ele sonda os corações e as mentes. E Ele sabe qual é a sua intenção e qual é a minha intenção. Ele sabe qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo em ser um pastor. Ele sabe. Ele sabe por que o Genecar se habilitou, se prontificou para o pastorado. Ele sabe. Não adianta tentar enganar ele. Eu vou comparecer diante dele. Todas as minhas atitudes, tudo que eu faço, quando eu toco, quando eu canto, Ele sabe no profundo da minha alma e no profundo do meu espírito qual é a minha intenção. Quando eu pego o microfone para falar, quando eu abro a minha Bíblia e falo, quando eu oro, Ele conhece todas as coisas. Nada foge dos olhos dele e da intenção dele. Ele conhece. E aqui diz: e abriram-se livros. E outro livro que era o da Bíblia. Irmãos, nossa vida está nua e patente diante dos olhos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Sabe aquela hora quando a gente pensa que ninguém está nos vendo? Ele está. Sabe aquela hora no escuro? Agora finalmente estou só eu e eu. Ele está lá também. Para onde fugirei da tua presença, diz Davi? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo ao mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu pego e a minha cama e faço entre os mortos, o Senhor está lá também. Para onde fugirei de ti? Ele sabe de todas as coisas. Este é o tempo, hoje. Este tempo se chama hoje. Que Ele me deu para me arrepender, para me purificar de todo o pecado, para abandonar o pecado, para abandonar a injustiça, a mentira, a bebedice, a glutonaria, o adultério, a falsidade, a prostituição, a lascívia, todos os pecados. É hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não pense: amanhã eu faço isso. Não, meu irmão. Amanhã pode ser muito tarde. Ele está voltando, Ele está vindo, Ele só vai buscar aqueles santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Somente aqueles que são santos, lavados pelo sangue do Cordeiro, esses verão a Deus. Verso 13, verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não vai morrer. A Bíblia diz que o verme não morre lá, mas o lago que arde com fogo e enxofre vai arder eternamente pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Vão se passar 300 bilhões de anos e vai estar queimando, queimando, queimando. Não morre. Não morre. Vamos temer o Senhor por isso. Para encerrar, capítulo 21, verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
misericórdia. Mas ao que vencer, herdará todas as coisas. Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida. Ao que vencer, eu farei coluna na cidade do meu Deus. Escreverei meu nome na sua testa. O nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E as nações andarão à sua luz. Ao que vencer, de maneira nenhuma provará a segunda morte. Quem são os vencedores? Aqueles que não se prostituíram. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, aonde a igreja do Senhor está se desviando da presença dele. A igreja tem se reunido muitas vezes, mas não para adorar o Senhor, não para servir ao Senhor. A igreja, quando eu digo a igreja, não é aqui, nós, a igreja na face da terra, tem falado de tantas coisas, tem tirado Jesus do centro, tem tirado a santidade do centro, tem colocado coisas, substituindo Jesus, tem falado de tantas coisas que não vai passar pelo fogo, que não vai ter utilidade nenhuma. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nos arrependermos. Como nós dissemos aqui na sexta-feira, na vigília, um grande sinal de arrependimento quando a pessoa chora na presença de Deus, quando ela derrama lágrimas diante do Senhor. Tiago diz: convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Limpai as vossas mãos, pecadores. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E purificai-vos, arrependei-vos. Pode ser que Deus te perdoe, mas Ele é misericordioso, Ele perdoa. Receba o perdão do Senhor, arrependa-te. Prove para Ele que você está arrependido. Ah, mas eu não tenho pecado, eu não tenho feito nada de errado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se eu me julgar, não serei condenado, a Bíblia diz. Nós vamos participar da ceia agora mesmo. E a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se eu me julgo, eu não serei condenado. Porque se eu me julgar, eu vou dizer realmente: miserável homem que sou, pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Tenho andado no pecado, me perdoa, me purifica. Tem compaixão de mim, derrama teu sangue sobre mim. Igreja, não se iluda, não pense que você é santinho, que você, eu já estou de boa, estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quero. Não faça isso não. Jesus fala a palavra lá do servo fiel. Quando o Senhor vier, quem Ele achará fiel? Quem Ele achará servindo? Quem Ele achará alimentando os seus conservos? Mas se o servo for mau, ele vai dizer: meu Senhor vai demorar ainda. E começar a beber, a se embriagar, a espancar os seus servos, e a viver a sua vida dissolutamente nas orgias, nas bebedices, nas noitadas. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, e ele vai se arrepender amargamente. Hoje é o dia, hoje é a hora. Vamos ficar de pé, vamos orar. Como eu disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para te condenar. Quem condena não sou eu e nem é Jesus. Quem condena é a lei. A lei condena. Jesus veio para dar vida. Jesus veio para perdoar. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Mas somente aqueles que reconhecem que precisam ser salvos, que estavam perdidos. Vamos orar.
Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo, tua palavra é tão maravilhosa. Oh Espírito Santo, tua palavra já foi falada, já foi liberada, ela é poderosa. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence-me, Espírito Santo, do pecado. Vem me convencer do pecado. Vem me convencer da justiça e do juízo, para que eu não seja condenado com os demais. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Lava-me no teu sangue. Oh, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito Santo, tem misericórdia da tua igreja. Guia-nos pelo caminho da justiça, pelo caminho da santidade, meu Pai. Não nos deixe desviar destes caminhos santos e retos, puros. Nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que temos feito coisas que não têm agradado ao Senhor. Neste momento, Pai, derrama deste sangue que lava, que purifica, que santifica, que justifica. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra no meio da tua igreja. Espírito Santo, venha nos guiar a toda a verdade. Espírito Santo, venha aquecer os corações, aquece a tua igreja, aquece o teu povo, aquece o teu povo, Senhor. Oh Santo Deus, bendito seja o teu nome. Glorioso, glorioso Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Igreja, levante a sua voz. Levante a sua voz. Fala com o teu Deus. Fala com o teu Deus. Eu sei que você tem alguma coisa para falar para Ele. Fala para Ele. Ele está neste lugar. Oh, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, vem. Oh, vem, Espírito de Deus. Pois